Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Começamos mais um programa Restaurando Vidas para levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Nós vivemos tempos difíceis, o nosso país atravessa por uma crise muito forte, mas principalmente uma crise moral. Nós estamos vendo aí notícias e mais notícias, aprovação de aborto, aprovação de casamento do mesmo sexo, aprovação de várias leis que são totalmente contrárias à palavra do Senhor. Por quê? Porque o povo tem resistido. O povo tem resistido, mas não ao mal, mas o povo tem resistido ao Espírito Santo. Quando Estevão ele está ali naquele sinédrio, né? Vamos dizer aqui, naquele fórum, fazendo a defesa da sua fé, que ele relata todo o conhecimento da palavra, e ele chega em Atos capítulo 7, versículo 51, ele diz: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quando nós queremos fazer as coisas equivocadas e erradas, nós começamos a procurar razão no homem, a procurar razão no próprio coração. Um dos maiores erros que temos é confiar no nosso próprio coração, pois a palavra diz que o coração do homem é corrupto e enganoso. Sabe o que acontece quando nós ouvimos ao nosso coração? Nós nos afastamos mais e mais de Deus. Nós vivemos tempos difíceis porque o povo se afastou do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis porque numa escola não pode mais fazer uma oração. Numa escola não pode mais ter uma Bíblia. Num órgão público hoje você não pode se manifestar das coisas espirituais. E sabe o que está acontecendo? O nosso país está entrando numa tragédia de valores. Os valores têm sucumbido, as pessoas têm amado os prazeres da carne e as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Vós tem resistido ao Espírito Santo, povo obstinado, povo que tem uma visão contrária, povo que está com o coração enrijecido, povo que está com o coração totalmente fechado para o projeto de Deus. Como você quer a sua vida? Aonde você quer terminar a sua vida? O que você pensa depois que você partir? Para onde você vai? Daqui a 100 anos você não estará mais nessa terra, nem eu. Mas onde você vai morar? Há uma eternidade para aqueles que amam a sua palavra, para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que se arrependem. Mas há uma tragédia eterna para aqueles que continuam obstinados de coração e de ouvidos, resistentes ao Espírito Santo de Deus. Qual a sua escolha hoje? Arrependa-se, creia no nome do Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe neste dia. Eu quero conversar hoje com a minha irmã Maria do Rosário Costa. Ela tem uma experiência de conversão para passar para você. O programa Restaurando Vidas tem um prazer de receber hoje a irmã Maria do Rosário Costa. A paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda. Amém. Deus seja louvado. Amém. A irmã nasceu em Campo Belo. Campo Belo, Minas Gerais. Uma cidade pequena. Pequena, de 50 e poucos mil habitantes. A senhora passou toda a sua infância lá? Todinha, até os 20 anos. Até os 20 anos. A senhora veio de uma família bem estruturada em valores. Graças a Deus. Os seus pais tinham condições tranquilas de sustentar a família? A senhora não passou por aquelas dificuldades financeiras? Foi uma infância tranquila, uma adolescência tranquila. E a senhora foi uma pessoa muito quieta, muito acomodada, a senhora muito agitada? Não, eu era bem levadinha. Levadinha, né? Era bem levadinha. E como é que eram os valores espirituais na sua família, quando a senhora era uma criança, adolescente? Meu pai presbiteriano,
a minha mãe católica, mas sempre com muita harmonia dentro de casa. Então, entre eles, sempre muita harmonia. Quer dizer que apesar dessa diferença de credo que eles tinham, eles conviviam bem? Conviviam bem, muito bem, e inclusive nós não tivemos problema, eu e minhas irmãs, porque meu pai era casado a segunda vez, e então quando ele casou com a minha mãe, ele já tinha 3 filhas. E quantos foram então depois? 5. 2 do segundo Duas casamento? do segundo casamento. E mais 3? E 3 Uma do família primeiro. até grande, né? Grande. Então, como é que era na hora de ir para um culto ou ir à missa? Como é que ficava? Olha, a minha mãe, mesmo assim, não era de... Praticante? Não, ela não era Era praticante. mais nominal. Justamente. E tinha aquela harmonia entre eles no sentido de, por exemplo, na presbiteriana, um reverendo que estava chegando, uma festa, a mamãe sempre acompanhava o papai. Na igreja católica, quando também tinha alguma festa, o papai também. Então quer dizer que vocês iam ali convivendo com os dois lados? Uhum, com os dois lados. Fui criada num colégio presbiteriano. Lá de Campo Belo? De Campo Belo. E a senhora sentia muito contato com a Bíblia? Tinha. Escola bíblica? Tinha. Tinha. O domingo era escola dominical, na presbiteriana. Então cedinho a senhora já pegava a sua Bíblia e já ia na classe de criança, depois na classe de adolescente? Isso. E depois, com o decorrer do tempo, colegas, amigas, então eu fui afastando um pouco. Esfriando. Sabe? Comecei a namorar o meu marido, né? E então ele católico, foi criado no colégio católico. Ele era mais firme na doutrina dele? Era mais firme. Aí a senhora foi pro lado dele? Eu fui caminhando para o lado dele. Ele também de Campo Belo? De Campo Belo. Tanto que casei na católica. As minhas filhas, as 3 filhas, foram criadas na católica, mas nunca praticantes. E a senhora nunca esqueceu daquela escola bíblica, então? Nunca. Daqueles cultos? Aquilo me chamava muito, tanto que quando eu passava em frente a uma igreja presbiteriana, eu sentia aquela vontade de voltar àquilo ali. Quer dizer que aquela semente que foi colocada com muito amor ali, semeada no seu coração, a senhora sempre teve saudades? Muita. Mas como o marido já era de uma outra tradição, a senhora acompanhou. A senhora se casou com quantos anos? Com 20. Com 20 anos. Quantos anos de casada? 50. 50 anos, dona Maria. 50 é uma anos. vida, né? Uma vida. É uma vida. Então a senhora se casa e o seu marido trabalhava com o que nessa época? Era bancário. Bancário. Trabalhava em Campo Belo mesmo? Não. Quando ele começou a carreira dele de bancário em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Aí a senhora teve que mudar para lá? Tive. E a senhora chegou a morar em muitas cidades? Muitas cidades. E vieram as filhas? Isso. Isso trouxe algum problema? Muita mudança? Não, até que não. Eu acho que o que prejudicou um pouco foi assim a escola das crianças. Porque cada lugar que a gente mudava era uma coisa diferente para elas. Quer dizer, que quem sentiu mais essa mudança foram elas. E sempre mudando, dona Maria? A senhora morou em muitas cidades? Muitas. Umas 10, 12 cidades por aí. Então, quer dizer, ela aprendia, começava a enturmar, aprender uma coisa, 2 mudava... anos e meio, 3... Quando muito chegava, a cidade que eu morei mais tempo foi Oliveira. Foram perto de Belo Horizonte. 6 anos. Dona Maria, essa saudade ainda acontecia de voltar à escola bíblica, de voltar à palavra? Muito. Mesmo assim, com as filhas já crescendo? Muito, sempre, igual eu falei. Todas as vezes que eu passava em frente a uma igreja presbiteriana, eu sempre sentia aquela vontade de entrar. Certo. Mas alguma coisa me segurava. O que a senhora conhecia de evangelho estava ali nessa denominação? Eu tenho a impressão que estava lá, adormeceu, mas estava quietinho lá. Dona Maria, a senhora veio para Poços de Caldas há quanto tempo?
Tem 31 anos. 31 anos. A senhora, então, os seus filhos casaram aqui já? Casou. Suas filhas, né? Isso. Uma não casou ainda. Não. Duas casaram aqui mesmo. A mais velha ainda não casou. A senhora foi formando um laço aqui em Poços de Caldas e o seu marido se aposentou aqui. Aposentou aqui. Abriu um comércio próprio, né? E vocês trabalham nisso. Aliás, já tinha o comércio que a minha filha a do meio já tinha esse comércio. E ele aposentou, então foi puxado para ali. Vamos falar o nome da filha do meio. A Vivian. Vivian. E então a senhora ficou dividida entre cuidar das filhas e cuidar do comércio e da casa. Isso. Dona Maria, há 2 anos e meio, a senhora começou a frequentar uma célula. Por que a senhora foi frequentar uma célula? Bom, eu fui frequentar a célula através da minha filha Adriane e do meu genro Boareto. Certo, eles fizeram um convite. Fizeram um convite e parece coisa que esse convite caiu com aquela necessidade que eu sempre... Sentiu vontade de voltar, sentiu desejo. E a senhora começou a frequentar essa célula. O que a senhora foi vendo de diferença, ou que saudade a senhora foi matando ali? A saudade da infância. Da infância. Da infância. E o que a senhora sentiu diferença com os estudos, com as experiências trocadas ali? Foi algo importante para a senhora? Muito, muito importante, muito mesmo. Aquilo ali me ajudou, a célula tem me ajudado a aprender novamente e sentir a necessidade de conduzir tranquilamente a minha família. A senhora, por exemplo, tinha alguma dificuldade? Casamento de 50 anos, mas não são Muita. 2 homens perfeitos, 2 pessoas perfeitas. A senhora tinha dificuldade em um aspecto no casamento, por exemplo? Muita dificuldade. A senhora era assim, geniosa? Muito. Não aceitava o ponto de vista contrário? Não. Depois que a senhora começou a estudar a palavra através dessa célula, começou a buscar conhecimento, mudou alguma coisa? Veio mudando aos poucos. O que, por exemplo, que mudou? Uma coisa prática para a gente entender. Durante a célula, aí foi chegando aquele convite, aquela necessidade de ir ao culto. E com a ida ao culto, o que aconteceu? Eu comecei a ver que a maneira que eu agia dentro do meu casamento, com a minha família, tinha que mudar, eu tinha que ser um pouco mais tolerante. Quer dizer que a senhora precisava ter um pouquinho mais de domínio nas suas ações e principalmente nas reações, né? Também. Porque o que tira muita gente do sério são as reações. Justamente. E o que prova se a gente é crente também é o jeito que a gente reage, né? Também. Então quer dizer que a senhora buscou a Deus e Deus foi mostrando para a senhora um novo caminho. Ainda está mostrando. Amém. Agora, Dona Maria, algum tempo atrás, a senhora chegou com uma necessidade. Eu preciso passar pelas águas. Por que a senhora quis passar pelas águas? Porque era uma força muito grande e o Senhor falou comigo, está na hora. Está na hora. A senhora o recebeu então como Salvador. A senhora se arrependeu e confessou Ele como Senhor no seu coração. No meu coração. Aí a senhora não resistiu mais ao desejo de professar a sua fé em público. Justamente. E isso trouxe algum problema dentro da sua casa, por causa de ser de 2 denominações ou não? Pelo contrário, todo mundo apoiou, meu marido apoiou, minhas Inclusive filhas, ele foi? Justamente. Foi uma festa. Foi uma festa. Então, através da célula, a sua filha, Adriane, recebeu Jesus como Senhor. O seu genro, Boareto, aceitou Jesus como Senhor. A senhora aceitou Jesus como Senhor. Isso é algo precioso. Muito. A minha família toda ainda vai acontecer de estar todo mundo junto. Amém, ali. amém. Dona Maria, o que a senhora espera daqui para frente em Cristo? Muita coisa, né? Mais alguma coisa para a gente entender que a senhora sonha. A minha família está junto comigo na igreja. Buscando ao Senhor. Dona Maria, a senhora acha que, olhando para a sua família, aqueles ainda que não buscam o Senhor, é como se a gente tivesse, olha, eu tenho a solução para você do problema,
e você não aceita. Mas não, de vez em quando a gente não fica meio triste com isso? Fica sim. Mas a gente tem que ter fé, né? Tem que ter fé. A gente sabe que recebendo Jesus nós temos a nossa vida toda arrumada. A paz no nosso coração, apesar das lutas e tribulações, muitas vezes até aumentam, né? Mas há uma paz que homem nenhum consegue explicar. Há uma direção do Espírito Santo, não é verdade? E a gente deseja isso para os filhos? Muito, muito. A senhora tem orado pelos seus filhos? Muito, orado muito, pedido muito para que o Espírito Santo conduza cada um. Para o Evangelho da Graça. Justamente. Agora, Dona Maria, a sua filha mais nova, a Adriane, quando ela se converteu, a senhora viu mudança na vida da sua filha? Vi. Porque hoje a gente vive uma geração que se diz cristão, mas não tem mudança. Ela se parece mais com o mundo do que com Cristo. A senhora notou pela palavra, pelo modo de ação, que a sua filha realmente tem buscado o Senhor? Tem muito, buscado muito, isso, com muita fé. Isso traz alegria no coração de uma mãe? Nossa, demais da conta. Agora o teu sonho é orar pelo seu esposo. E pela minha filha Vivian e pela Lília. Para que eles também recebam o que a senhora recebeu. Justamente. Você acha que há um presente aqui nessa terra que pode se igualar a Cristo entrando dentro de um coração? Não existe. Não existe, Dona Maria? Não existe. Pode dar o mundo todo, mas nada se compara? Nada. A senhora tem vontade de voltar atrás ou quer continuar em Cristo? Nossa, caminhar cada vez mais para Cristo. Tem buscado na palavra? Tem. Tem tido um tempo a sós com Deus? Tenho sim. Tenho feito esse tempo. Esse tempo tem mudado a tua história? Muito. Amém, Dona Maria. Olha, Dona Maria, a minha alegria é tê-la aqui, tá? Hoje a senhora tem sido uma serva do Senhor, isso nos traz muita alegria. Que a vida da senhora seja assim, sempre debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém. E que a senhora colha esses frutos, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? Amém. Eu conversei com minha irmã Maria do Rosário Costa e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Onde está a sua alegria? A sua alegria está nas coisas transitórias, nas circunstâncias da vida. A sua alegria está de acordo com o que te aconteceu hoje. Eu posso estar mais alegre se tudo correu bem. Eu posso estar bem triste se os meus projetos não deram certo. É assim que você fica alegre ou triste? Eu quero falar uma experiência a respeito de Paulo. Paulo, ele era alegre em qualquer circunstância, porque as coisas que estavam acontecendo, elas não contribuíam para o seu estado emocional, mas sim o apego que ele tinha a Cristo Jesus, sim a decisão profunda que ele tinha pelo Evangelho da Graça. Eu quero ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 25. Diz a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou:
Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela misericórdia que há no teu nome, muito obrigado, Senhor Deus, porque a sua graça nos alcançou e por isso nós estamos hoje, Senhor Deus, felizes, porque a tua graça nos basta. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pela palavra do Senhor, que ela seja impactada pelo poder do Evangelho e que ela possa hoje tomar decisões profundas. Ó Senhor Deus, converte essa pessoa a Cristo Jesus. Tu és o Senhor, Tu és o Rei dos Reis, vem sobre nós, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Uma situação interessante na vida de Paulo. Paulo, ele estava andando e uma adivinha vinha sempre atrás dele e falava: ele é o filho do Deus Altíssimo, ele é o filho do Deus Altíssimo. E Paulo foi deixando aquilo acontecer, mas chegou uma hora, Paulo falou: basta, demônio, retira-te dela. Essa mulher que era adivinha, essa jovem, ela não tinha mais o poder para adivinhar agora, porque havia ali um espírito imundo que fazia essa adivinhação. Os seus donos então ficaram muito bravos e mandaram despir Paulo e Silas e o açoitaram e os levaram à prisão. Paulo, ele estava machucado, ele havia levado ali uma boa surra junto com Silas, mas diz que à meia-noite Paulo e Silas adoravam a Deus. Olha que maravilha, muitas vezes nós estamos com um problema, esse problema não é um problema tão grande, mas nós estamos ali bravos com Deus, nós não queremos louvar ao Senhor. Diz a palavra, por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha que coisa mais linda, presos, acorrentados, talvez ali com fome, com frio, mas o que realmente fazia com que Paulo sentisse essa alegria era a graça do Senhor, o favor imerecido de Deus sobre a vida deles. Eles estavam apaixonados por Jesus, eles amavam o Evangelho da Graça, eles queriam o Evangelho da Graça cada vez mais nas suas vidas e nas vidas daquelas pessoas que estavam ao seu lado. Muitas pessoas estariam agora murmurando, estariam ali blasfemando contra o Senhor, mas diz a palavra que Paulo estava louvando junto com Silas ao Senhor. Também aqueles presos estavam ouvindo aquele testemunho. Gente, você não sabe o tanto que o seu testemunho pesa na vida das pessoas que estão ao seu lado. Muitas vezes você nem nota, mas essa pessoa está te observando. Talvez ela não tenha um bom relacionamento com você, ou um grande relacionamento de amizade, mas você trabalha junto e sempre ela observa. E você se diz cristão ou evangélico, mas o seu testemunho talvez não esteja compatível com a sua fé. O testemunho de Paulo, sim, ele estava compatível, aqueles presos ouviam. Diz a palavra que o Espírito Santo promoveu ali algo maravilhoso, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, todas as portas abriram e as cadeias, ou seja, as correntes, caíram ao chão. Olha que coisa mais linda, quando nós louvamos ao Senhor, coisas maravilhosas acontecem, sobrenaturais, porque Deus é um Deus sobrenatural, é um Deus de poder, de graça, de infinita misericórdia, e é um Deus que ama aquele coração quebrantado e contrido a Ele. Paulo e Silas então louvavam, Deus enviou um terremoto que abriram todas as portas. Diz a palavra que o carcereiro, quando deu por si, ele chegou e ficou totalmente perdido, pegou uma espada para se suicidar. Paulo disse: olha, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Sabe o que é isso? O povo estava amando ouvir Paulo louvar o Senhor. O povo começou a se interessar por aquele louvor. Aqueles presos não poderiam ter saído tudo correndo, mas eles viram ali o poder de Deus e viram Paulo honrando o nome do Senhor. Nenhum preso escapou. Um testemunho de Paulo e de Silas era um testemunho compatível com o Evangelho da Graça.
Hoje nós estamos vendo uma geração aí que não tem nada de Deus e querem dizer que são cristãs. Nós estamos vendo aí ministros de louvor que estão se embebedando, que estão adulterando, ministros de louvor que não estão com uma vida compatível no púlpito de uma igreja e estão dizendo que são crentes. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter um testemunho igual ao de Paulo, um testemunho firme, um testemunho presente das Escrituras. Mas Paulo gritou: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Diz a palavra que o carcereiro então foi conferir, pegou uma luz, entrou dentro da cela e ele notou que todos estavam ali. Sabe o que aconteceu com aquele carcereiro? Ele se arrependeu. Ele notou que a vida dele não tinha nenhum valor, senão pelo Deus de Paulo agora. Então ele se volta para Paulo e fala: olha, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter esse Cristo que vocês têm? Sabe o que Paulo respondeu? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha que coisa mais linda. Aquele carcereiro que estava para se matar, agora ele tinha uma esperança. E essa esperança, Cristo Jesus. A melhor esperança que um homem e uma mulher podem ter. As pessoas estão esperando que daqui a pouco nós vamos ter eleição presidencial e talvez os nossos problemas vão se acabar. As pessoas estão esperando que no Brasil vai melhorar, vai acabar a corrupção e o país vai melhorar. Nós estamos esperando que haja uma paz mundial e acabem as guerras e vai melhorar. Olha, não vai melhorar. É bíblico. A palavra do Senhor diz que o amor vai se esfriar. Não que eu queira que piore, nós estamos orando para o Brasil ter um despertamento, para o Brasil ser avivado no Senhor, para que essa corrupção diminua, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ainda que o nosso país seja o país mais honesto, ainda que os nossos governantes sejam retos e justos, ainda assim, nada se compara a uma vida aos pés do Senhor Jesus. Você precisa tirar o foco desse mundo e colocar os seus olhos nas coisas eternas. Nós estamos muito ligados nesse mundo, nas coisas temporais. Não, assim não vai, você nunca vai ter paz verdadeira no seu coração. Sabe o que aconteceu? Eles pregaram a palavra de Deus, diz aqui no versículo 32 do capítulo 16. Paulo e Silas então pregaram a palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo as igrejas evangélicas cheias de estratégias. Olha, tem show dentro das igrejas, tem boate dentro das igrejas, tem festas pagãs dentro das igrejas, tudo isso para tentar converter as pessoas a Cristo Jesus. Não, isso não vai acontecer. Eles vão ter um tanto de gente lá que sequer conhecem Cristo Jesus. Talvez nem esses líderes conheçam. Eu penso que se conhecem, são muito desobedientes para colocar esses tipos de programações dentro de uma igreja. Mas diz a palavra, Paulo pregou a palavra. Paulo não falou: eu vou distrair vocês, eu vou colocar um negócio jóia. Não, eles já viram um negócio maravilhoso na vida de Paulo, que era louvar em meio à tribulação. E já viram um negócio maravilhoso, é que Deus respondia ao louvor de Paulo, e que a cadeia tremeu, e todas as grades se abriram, e todas as algemas caíram por terra. Então, em vez de nós buscarmos estratégias, nós precisamos de orar mais, de nos submeter. A liderança precisa parar de buscar preenchimento de ego. A liderança da igreja evangélica precisa se prostrar diante do Senhor Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, olha, e buscar estar de acordo com a palavra de Deus. Eles então pregaram a palavra. A liderança tem inventado muitas coisas para tentar atrair as multidões, mas nada pode ser acrescentado nessa palavra. A palavra de Deus é suficiente. E diz a palavra em João 8,32, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não precisamos de nada. Como Paulo e Silas pregaram a palavra a ele e a todos da sua casa, e naquela mesma noite o carcereiro lavou as feridas e todos eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a conversão genuína. As pessoas querem e desejam Jesus. Você deseja Jesus? Você ama o Senhor? Você já passou pelo arrependimento? Sem arrependimento não há novo nascimento. Arrependa-se agora, porque as portas da graça estão abertas, estão escancaradas, e o amor de Deus está sobre a sua vida.
queira Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Faz um milagre na minha vida, Senhor Deus, mas faz um milagre na vida dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder do Evangelho da Graça e que ela possa entender que só Jesus é Senhor. Eu abençoo cada um daqueles que assistem o programa Restaurando Vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.